Olá! Em João, capítulo de número 5, a partir do verso de número 10, nos narra momentos que se seguiram à cura que Jesus Cristo efetuou no tanque de Betesda. Ele curou um coxo, nós tratamos disso algumas semanas atrás, e hoje nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus. E por que falar sobre a autoridade de Jesus? Porque após aquela cura, os judeus se reuniram para questionar a autoridade de Jesus. João, capítulo 5, a partir do verso 10, diz assim: Por isso os judeus disseram ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe ele: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 10. Hoje nós queremos falar sobre a autoridade de Jesus. É o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, então tudo parece ser uma novidade. E por onde Jesus Cristo passa, ele efetua curas, sinais, coisas maravilhosas, vidas são transformadas, então ele passa a ter um grande número de seguidores e isso incomoda as autoridades que querem a atração, eles querem se sentir mais importantes do que Jesus. Eles sim querem ser a principal atração da cidade. E eles estão percebendo que estão perdendo espaço para Jesus. As pessoas estão procurando Jesus e isto parece incomodar aquelas autoridades. No nosso estudo de hoje nós queremos falar sobre a autoridade de Jesus. A primeira lição que nós aprendemos no decorrer desse texto, irmãos, é que Jesus Cristo ele possui autoridade para realizar curas e sinais. Jesus Cristo tem autoridade para efetuar curas e sinais. Versos de 19 a 21 diz assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho do Homem vivifica aqueles a quem quer. Eles estavam questionando a autoridade de Jesus. Quem o Senhor pensa que é para vir aqui no nosso meio, no nosso espaço, no nosso quintal e realizar todas essas coisas? Os judeus, eles conheciam a autoridade dos profetas do Velho Testamento. Então, eles conheciam aquelas autoridades, aqueles nomes, aqueles personagens, os relatos históricos do passado. Então, eles entendiam que somente os profetas do Velho Testamento poderiam efetuar curas. Mas, naqueles dias, o último profeta tinha sido Malaquias, depois João Batista. João Batista ele vive os dois momentos, o Velho Testamento, o final do Velho Testamento e o início do Novo Testamento. Mas o último que eles acreditavam era Malaquias e Deus não se manifestara desde então. Assim sendo, quem era aquele carpinteiro que estava ali pelas ruas da cidade, ou das cidades, efetuando curas e realizando milagres por onde passava? O que Jesus Cristo aproveita é para dizer: eu tenho essa autoridade de curar, eu tenho a autoridade de efetuar curas. Ele desafiava as autoridades do local. As autoridades se sentiam desafiadas, mas o que Jesus Cristo estava fazendo era exercendo a sua autoridade para realizar curas e sinais pelo poder de Deus. Uma segunda autoridade que Jesus Cristo revela nessa história, irmãos, é que Jesus Cristo possui autoridade para julgar os homens. Jesus Cristo possui autoridade para julgar os homens. Versos 22 e 23 diz assim: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que
todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Para eles isso é uma novidade. Jesus Cristo está se revelando como Filho de Deus, está deixando essa mensagem muito clara. Aqueles homens têm um privilégio porque estão diante do juiz de toda a terra, Jesus Cristo, aquele que possui autoridade divina para julgar com retidão todas as pessoas, todo mundo. Aquele era o momento oportuno, irmãos, para eles darem ouvidos a Jesus, conhecê-lo profundamente, obedecer às suas palavras, buscando um sincero arrependimento. Eles estavam ali diante do juiz de toda a terra. Então Jesus Cristo possui poder para julgar todas as pessoas. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que o Senhor Jesus Cristo também possui autoridade para salvar todos os que nele creem. Jesus Cristo tem poder para salvar todos os que nele creem. O verso 24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus Cristo, ele se apresenta de fato e de verdade, irmãos, como o Messias prometido por Deus. Aquele mesmo Messias que foi prometido pelos profetas que aqueles homens conheceram. A promessa de Deus estava ali na frente deles, materializada. Estava ali personalizada, personificada na pessoa de Jesus. Deveria ser um momento de grande alegria, de grande gozo para eles, um grande privilégio de estarem frente a frente com o Salvador, porque Jesus se apresenta como o Salvador de todos aqueles que nele creem. Jesus Cristo, ele tem essa autoridade para salvar. E eles estavam questionando uma cura que tinha sido realizada no sábado. Eles estavam diante de algo muito maior do que uma cura física, que era a cura espiritual, a salvação das almas deles, mas eles estão ali questionando quem é Jesus. Uma quarta autoridade que o texto nos revela sobre Jesus é que Jesus Cristo possui autoridade para ressuscitar todos os homens no último dia. Jesus Cristo possui poder para ressuscitar, possui autoridade para ressuscitar todas as pessoas, todos os homens, no último dia. Versos 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Como juiz e também como Messias, Jesus cumprirá todos os desígnios de Deus, absolutamente todos. Revela ainda que no dia do juízo final, no grande dia, o dia do grande julgamento, ele, Jesus, em todo o seu poder, ressuscitará todas as pessoas que tiverem morrido. Todos os mortos passarão pelo dia do grande julgamento. Os que creem no nome de Jesus serão conduzidos à eternidade com o Senhor. E os que não creram no nome de Jesus serão conduzidos à eternidade do lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, a morte eterna. Enquanto aqueles homens estavam discutindo uma cura no sábado, eles estavam perdendo tempo de comunhão, perdendo tempo de salvação, tempo de conhecimento, porque eles estavam questionando a autoridade de Jesus e Jesus está se revelando: eu tenho o poder de ressuscitar. Uma quinta lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que Jesus Cristo também revela a sua autoridade do testemunho verdadeiro. Jesus Cristo possui a autoridade do testemunho verdadeiro. A partir do verso 31, e o texto é bem longo, mas os irmãos que têm a Bíblia poderão ler os versos de 31 até o verso de número 47, mas eu leio os versos 31 e 32 que dizem assim: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Jesus Cristo está se referindo que ele mesmo não está falando bem de si mesmo. Ele não está jogando confetes em cima de si mesmo, mas ele possui uma autoridade do Pai. No dia do batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba e todas as pessoas presentes ouviram a voz de Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouçam-no.
A autoridade de Jesus vem do próprio Deus. Aqueles homens estavam, sim, aguardando o Messias. Entretanto, eles estavam tendo o privilégio de estar com o Messias frente a frente. Entretanto, faltou àqueles homens entendimento, faltou àqueles homens fé, faltou àqueles homens humildade, tempo para conhecer Jesus. Jesus apresenta nesse texto aqui, irmãos, 4 tipos de testemunhos que afirmam as suas reivindicações. Ele fala do testemunho de João Batista, ele fala do testemunho das suas próprias obras, o testemunho de Deus e o testemunho das Escrituras, especialmente de Moisés. A busca daqueles que se recusam a encontrar Cristo nas Escrituras revela-se fútil, porque lhes falta a iluminação do Espírito Santo de Deus. Autoridade de Jesus. Aqueles homens estavam perdendo muito tempo e grandes oportunidades. Eu também conheço um número muito grande de pessoas, e você também, que estão, sim, interessadas em Jesus, mas estão perdendo muito tempo. São pessoas que estão questionando demais o nome, a autoridade, a obra de Jesus Cristo, porque preferem se amarrar, preferem se prender às questões do passado, a tradições que Jesus Cristo já veio romper. Jesus Cristo é maior do que todas as tradições, do que todas as convenções humanas. Ele tem um poder que somente Deus deu a ele. Nenhuma outra pessoa, nenhuma outra entidade, nenhum outro personagem, bíblico ou não bíblico, possui sequer uma autoridade semelhante à autoridade de Jesus. Jesus Cristo, conforme estamos estudando, Jesus Cristo possui o poder de realizar curas e sinais, poder de julgar os homens, poder e autoridade para salvar todos os que nele creem, poder e autoridade para ressuscitar todas as pessoas no último dia, o dia do juízo final, e o poder de um testemunho verdadeiro. Jesus aproveita a grande quantidade de pessoas presentes à festa ali em Jerusalém para anunciar-lhes a manifestação do poder de Deus em cumprir todas as promessas, de enviar o Messias com autoridade, de enviar o Messias com poder, poder dado pelo próprio Deus, autoridade dada pelo próprio Deus para realizar curas, sinais, julgar os homens, salvar os que neles creem, o que nele creem, e ressuscitar os mortos para o dia do juízo final. Mateus capítulo 26, versos 31 e 32 diz assim: quando Jesus vier, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separará dos cabritos as ovelhas. Observe bem que essa autoridade pertence a Jesus. Não a nenhuma outra personagem das Escrituras ou fora delas. O único que tem poder de separar e salvar chama-se Jesus. Atos capítulo 17, verso 31 diz assim: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. É uma referência a Jesus. Você que está me vendo e ouvindo a palavra de Deus hoje, nesse estudo, algo deve ficar muito claro para você. Aqueles homens tiveram o privilégio de conhecer Jesus, de ouvir Jesus, de ver Jesus. E eles desperdiçaram aquelas grandes oportunidades porque eles não creram em Jesus. Eu quero deixar uma coisa muito clara para você: não perca essa oportunidade de crer em Jesus. Creia em Jesus, mas creia somente em Jesus, porque somente Ele é que tem o poder de transformar vidas e dar a salvação final. Atos capítulo 10, versos 42 e 43, a Escritura diz assim: o Senhor nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todo o que nele crê recebe remissão de pecados. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que somente Jesus Cristo tem poder de perdoar os nossos pecados. Nenhum outro sacrifício
pode substituir ou tem poder, autoridade de se igualar ou superar o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Nenhuma promessa, nenhum outro tipo de autoflagelação possui esse poder. Quem tem o poder de perdoar os meus pecados é Jesus. Quem tem poder de perdoar todos os seus pecados é um só, Jesus Cristo. Não há outro intercessor, não há outra intercessora, não há outro nome a não ser o nome santo de Jesus. O último texto, Mateus capítulo 28, verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus Cristo possui a autoridade de nos salvar. Jesus Cristo é o único que possui a autoridade de perdoar os nossos pecados. Jesus Cristo é o único que tem poder de transformar as nossas vidas. Repito e insisto, nenhum outro personagem, homem ou mulher, relatado nas Escrituras ou fora delas, possui autoridade semelhante à autoridade que reside no nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela autoridade de Jesus. Obrigado pelo fato de o Senhor ter enviado Jesus Cristo em forma humana para nos dar a remissão dos pecados, para transformar as nossas vidas, curar as nossas feridas e, sobre todas as coisas, salvar, dar-nos a salvação eterna. Eu rogo, meu Deus, que o teu poder alcance todas as pessoas que estão ouvindo a tua palavra no dia de hoje. Abençoe-os, transforme os seus corações, perdoe os seus pecados e salva vidas pelo poder da tua palavra. Eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra foi útil a você, ele trouxe conforto, ele trouxe consolo, eu vou pedir que você divulgue essa mensagem para as pessoas do seu contato. Compartilhe essa mensagem, plante essa semente, espalhe essa semente, semente de salvação de que a autoridade reside somente no nome de Jesus. Quando nós pudermos nos reunir daqui a um tempo mais, eu terei muita alegria de receber você lá na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Bela Vista, no centro da cidade de São Paulo, Rua dos Franceses, número 15, lá no Bexiga. Será uma grande alegria ter você lá conosco. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe muito a sua vida. Um abraço.